Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui neste momento para a leitura do Evangelho com amor no lar. Queremos agradecer a todos, aos telespectadores que acessam quase que diariamente os vídeos no YouTube, fazendo com que assim tenhamos mais incentivo para continuarmos a realizar este trabalho. Vamos dar continuidade na leitura da onde paramos, que na página 12, introdução do Evangelho, onde estão as explicações entre os povos, né? Então temos aqui, nós paramos na página 12, no trecho, no parágrafo onde começa assim. Mas antes disso, vamos fazer uma prece, pedindo a Deus nos ajude, nos dê força, coragem. Senhor, Pai de infinito amor e misericórdia, te pedimos, Senhor, abençoa-nos sempre, hoje e sempre, para que possamos cada vez mais termos força, alegria, para suplantar nossas deficiências, os nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos enfrentar as dificuldades com otimismo, com amor, com alegria, nos dando a oportunidade também de nos perdoar a nós mesmos, Senhor. Desde já te agradecemos, ajuda-nos para que possamos fazer um ótimo trabalho. Muito obrigado e que assim seja, Senhor. Então nós vamos aqui dar continuidade à leitura onde nós paramos. Paramos aqui na parte onde dizia assim: daí a necessidade de se ter na sua publicação a maior prudência, e no caso em que se acreditasse dever publicá-las, importaria não as apresentar senão como opiniões individuais, mas ao menos prováveis, mas tendo em todos os casos necessidade de confirmação. É esta confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então daremos continuidade aqui. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que desde o princípio eles não disseram tudo e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à importância de pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa
para a providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seus cursos, mas os espíritos levianos pouco se incomodam com a verdade. Respondem a tudo. E é por essa razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. É verdade que se um espírito de uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem ao contrário, ajude-se a presunção da verdade, que não pode estar com aquele que está só, ou quase só na sua opinião. Ora, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo obscuro, de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-la senão sob o seu ponto de vista e aconselham esperar sua confirmação. Por grande, bela e justa que seja a uma ideia, é impossível que ela reúna desde o princípio toda a sua opinião, todas as suas opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável, os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se opera. São mesmo necessários para melhor ressaltar a verdade. E é útil que eles ocorram no princípio para que as ideias falsas sejam mais prontas mais prontamente desgastadas. Agora sim. Os espíritas que nisso concebem-se alguns temores devem estar, pois, tranquilizados. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não é a opinião humana de um homem que se deverá aliar-se à vossa luz. Unânime dos espíritos. Se não é um homem, não há mais que um outro que fundará ortodoxia espírita. Fundará a ortodoxia espírita. Não é tampouco um espírito vindo sem impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos se comunicando sobre a terra, comunicando sobre toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, por isso não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. É diante desse poderoso aeropago que não conhece nem os contribulos, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições
todas as pretensões à supremacia individual que nós mesmos nós destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas suas próprias, destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só que ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar as dissidências e dará razão ou não a quem está de direito diante desse homem ou de um espírito, menos que a gota d'água gota d'água que se confunde no oceano, menos que a voz da criança abafada pela tempestade. A opinião universal é, pois, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, não tem senão o seu peso relativo à cobrança, mais uma vez eu peço desculpa, irmãos. Seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam. E está aí um novo revés para o orgulho humano. Vamos, irmãos. Vamos ver se damos mais uma olhadinha nesse seu trechinho aqui. Esse conjunto harmonioso já se desenha. Ora, este século não passará sem que resplandeça com o todo o seu brilho de maneira a dissipar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira. E desde que o tempo esteja suficientemente lavrado à espera disso, aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. É um indício certo do sentido ao qual se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comuniquem. É um sinal não menos certo daqueles dos dois sistemas que dominará. Então tá, meus irmãos, vou parar por aqui, né? A gente já está forçando um pouquinho a vista aqui, esse óculos já está um pouco fora do foco, mas já estamos providenciando outros, tá, meus irmãos? Enfim, depois nós vamos continuar aqui na introdução, na página 14, no capítulo 3, Notícias Históricas, tá? Onde já vamos começar aqui a falar aqui um pouco dos samaritanos, depois os nazarenos, Pilatos, Jesus, e assim vai, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpa por algum erro meu na